Senhor. Eu me chamo Eremilda Pereira da Silva, professora da Escola Dominical, Departamento de Adultos, ADAD do Ministério de Request, Bom Sucesso, RJ. E é um prazer estar aqui para apresentar essa pré-aula. Desde já eu quero agradecer ao nosso pastor missionário pelo convite e ao presbítero Elias da Paz por formalizar. Nós estaremos apresentando a lição para novos convertidos, no segundo trimestre de 2023, a aula de número 4, que tem como título Uma Vida Espiritual Saudável em uma Sociedade Enferma. O textual nos diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, no capítulo 17, versículo 15. Essa lição é composta de 3 tópicos e 3 subtópicos. O primeiro é: o que é sociedade? O segundo, exemplo de vida espiritual saudável. E o terceiro, como se manter espiritualmente saudável. E a conclusão: a verdade prática nos diz: ter uma vida espiritual saudável exige dedicação diária na oração, leitura e prática da palavra de Deus. A oração, ela tem por objetivo nos manter em comunhão com Deus, fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual. E a palavra, ela nos dá o direcionamento de como caminhar nesse mundo tão difícil, nessa sociedade enferma. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Eu gostaria de ressaltar aqui o versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, porque existia, na época de Paulo, na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade antiga da Grécia, a metrópole grega de maior destaque nos dias de Paulo, assim como muitas cidades prósperas do mundo hoje. Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Era uma sociedade enferma. A igreja estava inserida nesta sociedade. E o apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja por 2 motivos principais: tratar de problemas sérios que levariam a enfermidades espirituais e morais que a igreja não estava levando a sério. Segundo, aconselhar e doutrinar sobre vários assuntos que a igreja lhe encaminhara por escrito. Deus continua, através da sua palavra, nos advertindo e nos orientando a como conviver hoje em uma sociedade enferma. E nós vamos passar agora a introdução da nossa lição. Eu vou somente destacar alguns pontos para não ficar muito extenso e a gente poder concluir a lição. A introdução diz assim: os salvos em Cristo no século XXI têm enfrentado tempos difíceis e trabalhosos. Na vida em sociedade, é flagrante a degradação moral e espiritual que se faz presente em todas as camadas sociais. Precisamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus em relação à vida de oração, de forma a fortalecer o espírito e vencer as tentações, nos mantendo santificados em meio a uma sociedade corrompida. Em Mateus, no capítulo 26, 41, Jesus nos adverte a vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também ele fala sobre a responsabilidade que nós temos da nossa sociedade de sermos o sal e a luz. O sal tem o objetivo de dar sabor e equilíbrio. Nós estamos aqui nesse mundo para dar sabor
equilíbrio e também preservar a sociedade em que vivemos. E a luz tem por objetivo aquecer e mostrar o caminho. A palavra do Senhor vai nos advertir sobre a importância desses dois elementos na nossa vida para nós nos mantermos saudáveis no meio da sociedade, tão corrompida e enferma. Agora no tópico 1, no subtópico 1, nós vamos falar sobre o conceito de sociedade. O que é sociedade? A palavra sociedade deriva do latim societas, que significa associação com outros. Nesse sentido, já desde longa data, os indivíduos buscam viver em grupos, de forma a facilitar sua sobrevivência. De modo geral, podemos dizer que a sociedade se configura em uma rede de relacionamentos firmados entre pessoas diferentes. Viver em sociedade é uma necessidade fundamental do ser humano. E ela foi vista lá no princípio, como Deus disse, não é bom que o homem viva só. Então a ideia de viver em sociedade partiu do próprio Deus. Mas nós vamos agora a seguir ao subtópico 2, e vamos falar sobre a enfermidade na sociedade. A enfermidade na sociedade teve origem ainda no Éden. Nossos pais, conforme Gênesis 2, 16, 3 e 6, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, Salmo 2, versículo 7. Foi dada uma ordem para como se viver em sociedade. E o princípio estabelecido era ter obediência à lei do Senhor. Aquilo que ele havia dito para o casal não deveria ser quebrado, porque haveria consequências. Estar longe de Deus gera consequências graves, que alcançam a carne e o espírito. No dia do profeta Isaías, Judá estava espiritualmente enferma. Esse profeta alertou a sociedade de seu tempo. Por que serias ainda castigado? Se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Isaías capítulo 1 e versículo 5. Os israelitas haviam deixado o Senhor e a sua lei, pecando contra ele. Verificamos que mesmo uma sociedade enferma pelo pecado, existia um profeta de Deus com saúde espiritual fazendo a diferença em meio àquela geração corrompida. Nos dias contemporâneos, a sociedade tenta apagar o nome de Deus e de sua obra redentora por meio de Cristo, corrompendo a sua forma de operação e desvirtuando a necessidade humana dele. Então, um dos motivos da nossa sociedade estar tão enferma é que tem se afastado de Deus e não tem dado ouvido à obra redentora de Cristo, que liberta, que transforma o homem e nos dá saúde espiritual. Agora aqui no subtópico 3, a enfermidade moral. A enfermidade moral teve sua origem ainda nas primeiras civilizações. No capítulo 6, versículo 5, a Bíblia nos diz que viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra e que a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então havia uma progressão muito grande. Nós estamos vendo o resultado disso nos nossos dias, né? Porque todo o processo começa na mente. Uma mente onde Cristo não habita, uma mente onde a palavra de Deus não tem lugar, onde ela não tem o primeiro lugar, é uma mente que tende a praticar através do corpo, através da alma, tudo que não provém de Deus. Isso gera no ser humano uma enfermidade espiritual. Existem vários aspectos de uma sociedade moralmente enferma. Podemos destacar duas: inversão de valores e o relativismo. Sobre a inversão de valores, é o ato ou resultado de mudar ou mudar-se, ou mesmo alterar a ordem das coisas. O errado torna-se certo e o certo torna-se errado. Deus tem uma advertência para a sociedade de nossos dias, que está inegavelmente enferma e moralmente também. Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, nos diz a palavra do Senhor: ai dos que,
chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, inversão de valores não é algo dos nossos dias. Ela vem crescendo a cada ano, conforme a humanidade vai evoluindo, o homem se afastando de Deus, os valores estão sendo invertidos a cada dia em toda a sociedade. Rui Barbosa, em 1849, entre 1920 a 1923, afirmou: a família é a célula macro da sociedade. Nesse século, verificamos que muitos pais já não ensinam seus filhos a obedecer limites. Assim, tem surgido uma geração sem princípios básicos morais e sem fé em Deus, o que culmina em uma sociedade com um espírito enfermo. São filhos que não honram seus pais, cônjuges que não se respeitam. Em Provérbios 22:6, a palavra do Senhor vai nos dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a infância, ela é a base para a construção de um ser humano temente a Deus, de uma alma saudável, de uma pessoa que conhece limites, que respeita, que teme ao Senhor e que faz isso da sociedade um lugar agradável para se viver. O relativismo. O relativismo é uma doutrina que prega o relativo, contrário de uma verdade absoluta. Pode tornar-se variável conforme sua época, lugar ou aceitação. No relativismo, a sociedade se torna plural e cada indivíduo se torna dono de sua própria verdade. Romanos 1, capítulo 1, versículo 22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nós estamos vendo hoje pessoas que estudam tanto tempo, às vezes passam 10 anos, muitos anos numa faculdade. Eles estudam e eles querem um absurdo de dizer que tudo é Deus, que a árvore é Deus, que o sol é Deus, que o mar é Deus, quando nós sabemos que Deus é o Criador e nós somos a criatura. A palavra de Deus vai dizer lá no Gênesis que no princípio criou Deus. Então hoje eles estão aceitando qualquer coisa como verdade. Vamos continuar aqui, só um finalzinho. Ao entrar em contato com essa forma de pensar, que pode estar presente no mercado de trabalho ou em locais de estudo, como as universidades, acabam aceitando a doutrina do relativismo e se afastam de Deus e de sua palavra. A Bíblia afirma que ela é a verdade absoluta. Em Salmo 117, versículo 2 nos diz: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Infelizmente, nós estamos vendo nessa nossa geração muitos jovens, muitos até mesmo dentro da casa do Senhor, que ao conhecer o mercado de trabalho, as universidades, como já foi dito, eles mudam de ideia, né? Eles mudam de lado. Mas o porquê isso? Eu acredito que é por falta de um conhecimento genuíno de quem é Jesus, de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, porque quem conhece Jesus como Ele é, nunca o troca por qualquer coisa desta vida. Ele é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora aqui no tópico 2 nós temos exemplos de vida espiritual saudável. No subtópico 1 nós vamos falar sobre a importância do exemplo. O que é o exemplo? O exemplo é o modelo a seguir ou a evitar. Tal modelo nos ajuda a reagir diante dos desafios da vida e de propostas e de tentações, dentre outras coisas oferecidas pela sociedade. A Bíblia está cheia de bons e de maus exemplos, né? Nós podemos ver isso do Gênesis ao Apocalipse, e nós podemos fazer as nossas escolhas. Ser exemplo vai depender do propósito que temos diante de Deus e da sua palavra.
O apóstolo Paulo recomenda ao jovem obreiro Tito a ser um exemplo em tudo. Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa postura requer dedicação em oração, no jejum, na vigilância e na dedicação ao estudo e prática da palavra de Deus. Em Tito, no capítulo 2, do versículo 7 a 8, Paulo vai dizer a Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, nós não somos perfeitos, mas nós podemos ter uma vida irrepreensível e servir como modelo dessa geração que já está tão enferma, para que eles alcancem a graça do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser testemunha. Jesus disse que nós seríamos testemunha. Testemunha é aquele que fala, daquilo que vive, das experiências que teve com o Senhor Jesus. Agora aqui no subtópico 2, Daniel na Babilônia. Um exemplo: Daniel era um jovem hebreu que foi levado com muitos outros para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, na primeira deportação da nação de Judá, no 4º ano do rei Joaquim, em 605 a.C. Daniel aprendeu a falar, a escrever em caldeu. Está registrado em Daniel, no capítulo 1, no versículo 4. Contudo, a sua conduta permanece a mesma, mesmo diante de uma sociedade diferente da sua e com valores invertidos. O jovem teve o seu nome alterado para Abel, que significa Deus caldeu te proteja. Contudo, o seu caráter não foi afetado, pelo contrário, com aquela sociedade. Pelo convívio com aquela sociedade. Logo, sua fé e postura espiritual não sofreram qualquer alteração, mesmo estando em posição privilegiada entre os nobres. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 4, diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Assim que ele chegou na Babilônia, ele teve uma visão de como era aquele lugar. Ele estava ali por permissão de Deus, mas ele tinha um propósito naquele lugar, de fazer a diferença, de ser um exemplo. E esse exemplo de Daniel tem chegado até os nossos dias, que os jovens da nossa igreja, principalmente aqueles que estão vindo para o Evangelho, aqueles que aceitaram Jesus, tenha Daniel como um exemplo do moço que soube viver no meio de uma sociedade enferma, corrompida, mas não se corrompeu. Agora no subtópico 3, Jesus, um exemplo. Jesus em seu ministério terreno. O apóstolo João nos afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Como homem, Jesus vivenciou todas as tentações que a sociedade de sua época oferecia. Hebreus 4,15 vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, sendo até mesmo criticado por se comunicar com pessoas que estavam espiritualmente enfermas. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 31 e 32, ele diz: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Contudo, a vida de Jesus e as palavras de vida que Jesus trazia era um testemunho de vida para aquela sociedade corrompida. Em tudo ele é o nosso exemplo. Em uma vida de oração, João 17, na oração sacerdotal, quando ele nos inclui nessa oração, ele diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa palavra não são somente para eles que estão perto, mas também para todos aqueles que irão crer em mim através da tua palavra. Essas são as palavras de Jesus, um exemplo de oração, exemplo de obediência. Filipenses, no capítulo 12, versículo 5 ao 8, vai nos dizer, resumindo, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A sua humildade, Mateus 11, capítulo 11, versículo 29, diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que possamos aprender com o nosso mestre. O tópico 3.
Como se manter espiritualmente saudável? A pergunta e é um desafio. No subtópico 1, o que significa manter-se espiritualmente saudável? A palavra manter significa fazer ficar ou ficar em determinada posição, estado ou posição, ou mesmo conservar-se. A saúde espiritual tem o mesmo princípio, ou seja, está em dependência do que podemos fazer para manter sua condição estável e progredindo. 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 13 e 15, o apóstolo nos traz uma recomendação muito importante. Uma das dificuldades da geração dos dias atuais é manter os bons princípios, rejeitando a palavra de Deus, que é algo bom e positivo. Sabemos que o sistema pecaminoso que rege a sociedade busca criticar, desprezar e perseguir o verdadeiro cristão, mas sabemos que nessa terra somos peregrinos e que não é nosso lugar de descanso. Logo, não podemos ceder às tentações que nos são apresentadas. Devemos resistir por meio da santificação às astutas ciladas do nosso adversário, que é o príncipe deste mundo. Em João 12:31, Jesus diz: agora é o juiz deste mundo. Agora é o juízo deste mundo, perdão. Mando agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus venceu o diabo na cruz através da sua morte. E ele disse que nós também podemos vencer o mundo se estivermos nele. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, assim: conserva-te o modelo das sãs palavras. É o conselho de Paulo ao jovem obreiro Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e na caridade que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo em nós. Então nós temos recursos suficientes na palavra de Deus para nos mantermos uma vida espiritual saudável. Subtópico 2. Uma conversão genuína. Ela é fundamental também para nos mantermos espiritualmente saudáveis. A conversão é o resultado externo da regeneração. Logo, compreende-se que não é possível ver a regeneração, mas é possível perceber os efeitos que ela produz na vida do crente em Jesus. Então, nós estamos destacando aqui a importância da regeneração. Nascer de novo. A regeneração é consequência da conversão, na qual o crente tem seu comportamento em sociedade transformado pelo Espírito Santo, abandonando a prática do pecado. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai nos dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é fundamental uma conversão genuína para vencer essa sociedade enferma. Outro aspecto importante da conversão é a necessidade da comunhão contínua com Deus, com a igreja, com a palavra e na prática da oração. Como nós falamos no início, o ser humano ele tem necessidade de viver em sociedade. A igreja, ela foi estabelecida por Cristo na terra para anunciar a sua palavra e também para que nós tivéssemos um ambiente espiritual onde nós a cada dia tivéssemos comunhão com Deus, com os nossos irmãos, e aprendêssemos também uns com os outros, através da palavra do Senhor, e também nos reunirmos em oração. É um dever nosso orar uns pelos outros. Quando tivermos qualquer necessidade, comunicarmos com os santos a nossa necessidade. Porque unidos em oração, 2 ou 3 unidos mais em oração,
é difícil romper-se, quebrar o vínculo, a unidade em Cristo, né? Nós precisamos disso para sobreviver nesses dias tão difíceis. Aliás, a oração e a gratidão são pilares da vida cristã, visto que a oração tem o poder de alterar tanto o quadro natural quanto o plano espiritual ao estreitarmos nosso relacionamento. É outra orientação bíblica, pois em tudo devemos ser agradecidos a Deus. Nós temos uma passagem na palavra do Senhor, quando Jesus cura 10 leprosos, e só um volta para agradecer. E Jesus fica admirado daquele que voltou para agradecer. Ele diz: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? E aquele que voltou para agradecer, ele recebe de Jesus uma bênção maior do que a cura física. Jesus diz para ele: vai em paz, a tua fé te salvou. Então a gratidão, ela nos traz muitos benefícios. Se nós formos fazer um estudo, um levantamento sobre a gratidão, nós estamos no ano, nosso tema é oração e gratidão. Se nós formos fazer um estudo sobre a gratidão, sobre os benefícios da gratidão, não são somente benefícios espirituais, mas benefícios físicos também. Quem é grato é mais alegre, é mais comunicativo, tende a viver mais, tende a ser mais solidário com as pessoas. Que nós possamos incluir a gratidão também junto com as nossas orações, porque é a vontade do Senhor e a ordenança: seja agradecido. A verdadeira conversão é aquela que aplica a palavra de Deus em nossa prática de vida e imita a Cristo em nossas atitudes. Subtópico 3. Sem santificação, ninguém verá a Deus. A santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida de quem foi justificado e regenerado. Provérbios 4:18 nos diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Durante o processo de santificação, o cristão é ensinado a viver cada vez mais para Cristo, para uma vida de retidão, conforme a vontade de Deus. Assim, a santificação leva a morrer todos os dias o pecado e viver para Deus. A santificação deve envolver todo o nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Tal processo é fundamental para o desenvolvimento saudável na relação com Deus, mantendo o homem e a mulher de Deus vivos, espiritualmente vivos na presença do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo vai dizer: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, mas nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor está nos ensinando, pelo caminho que nós temos que trilhar para viver uma vida de santificação na palavra do Senhor. E a Bíblia está cheia de ensinamento em relação à santificação. E partindo aqui para o último versículo aqui sobre santificação, uma recomendação do apóstolo Pedro que eu acho muito interessante, fundamental para a nossa vida. Ele diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: assim como é santo aquele que nos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E nós agora partimos para a conclusão, e nos diz assim: estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e se manter íntegro é um desafio em meio a uma sociedade com valores corrompidos e negociadora de valores. Contudo, devemos lembrar de que somos cidadãos dos céus e de que a nossa missão é levar o Evangelho de boas novas a toda
a todos, comunicarmos que somos o sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo apresenta o perfil desta sociedade em 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Nós precisamos manter nossa comunhão com o Espírito Santo, que foi enviado para ficar conosco todos os dias e nos ajudar a conviver, a conservar a nossa saúde espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe muitíssimo.